Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Conta e Manda. E aquele convite de sempre, né? Compartilha, curte, ative aí o sininho para curtir a gente. E, obviamente, né, um agradecimento muito especial. Aqui e em todas as outras redes, a gente está bombando demais. Mais de que? Já chegou em 11, 12, 13, tá em quanto? Acho que já deve estar ali no retrovisor de 12 milhões. 12 milhões de visualizações. Muito, muito obrigado mesmo pela credibilidade, pela confiança de você estar aqui com a gente nesse podcast, ó. O Conta e Manda e comigo, como sempre, Carlos Eduardo Éboli. Fazer o quê? Não tem jeito, né? Não tem jeito, né? É isso aí. Você não queria, mas tem que estar, Parceria. né? Tá tudo bem? Beleza. Chico. E o convidado hoje? Sempre muito bem acompanhado, Sempre, né? sempre estamos. Sempre estamos. E hoje não é diferente. Aí, dupla de zaga, não, a gente faz um trio de zaga aqui, né? Ele comanda a zaga, ele comanda a movimentação, ele é o líbero, ele corrige os erros, ele fala assim, ó, serão muitos. Aelo, vai, pode ir, que se não der certo eu cubro. Éboli, vai também que eu seguro aqui. Porque ele era xerifão na zaga, né, cara? É verdade. Luiz Alberto, prazer, cara, ter você aqui com a gente. Olha, agenda difícil de marcar pra caramba, mas finalmente a gente conseguiu e é um baita prazer em te rever, inclusive. Né? Eu tive a oportunidade de... Rapaz, o tempo não passa, né? Não, cara? E outra coisa, Tá mergulhado em formol, né? Isso que eu falo, né, cara? Passa, e outra coisa, eu vi... Tá com físico de jogador, cara. Tá com físico de jogador. E outra coisa, assim, esse aí, cara, é mais um dos que eu vi chegar e começar. 1992, 93. Eu lembro desse cara, sabe onde? No Fla Barra. Moleque, começando. Tinha quantos anos em 93, Luiz? Aielo, Éboli, um prazer muito grande participar aqui do programa de vocês, esse programa maravilhoso. Eu tinha ali meus 16, 17 anos, então, por aí. Foi em 93, no Fla Barra. Lembra que o Flamengo treinava no Fla Barra? 96 para 97. 96 para 97, foi verdade, até mais um pouquinho, verdade, porque mais um 93 o Flamengo ainda treinava na Gávea. Sem dúvida, sem dúvida. Aí 96, 97 foi transferido tudo pro Fla Barra. Bacana. E aí eu comecei minha carreira ali. Verdade, eu lembro disso. Tinha você, tinha Fabiano. Tinha eu, Fabiano. Fábio Baiano? Fábio Baiano. Sávio, Atiço. Hugo já tinha ido para Holanda. Magno também já tinha ido para Holanda. Olha tinha aí, o Jacozinho, tinha... Marco Aurélio e Jacozinho. O Juan também tava. Bruno Quadros. Nossa, tinha uma galera muito... Quem era o goleiro? Quem era o goleiro nessa época? O goleiro era o Júlio César. Júlio César. Olha aí, cara, que geração é essa, hein? Geração muito boa, assim. Daquela galera ali vingou muita gente. Muita gente virou jogador. Você jogou quanto tempo no Flamengo? Joguei, se for botar no profissional, da base, vai no profissional. De 96 a 2000. A 2000. 4 anos. Você conquistou 3 títulos estaduais, né? Conquistei 3 títulos. 3 títulos. 96, logo invicto, no né? início, Aquele título invicto, 96, não foi? 99 e 2000, só não pegou o tricampeonato em 2001, né? Porque eu fui vendido aí nessa época. Mas assim, a gente tinha um elenco muito bom, né? Principalmente ali aquele pessoal que subiu, os mais jovens ali, né? Era tudo gente boa. A gente já bateu um papo aqui com o Paulo Nunes, que é de uma outra geração. Foi uma das melhores gerações que o Flamengo lançou. Sim, foi essa geração do Paulo Nunes. Sim. Início da década de 90. É impressionante. Aquele time ele era um timaço, mano. Se você for pegar ali todos os jogadores que... Todo mundo estourou e virou protagonista. Todo mundo virou protagonista e todo mundo virou jogadoraço. Agora vamos lá. Só o Flamengo que não aproveitou. Agora vamos lá. Era um Flamengo muito diferente de hoje, hein, Luiz? Não, muito diferente. Muito diferente. A dificuldade ali era grande, salário atrasado. O que ofereciam pra gente naquela época tá muito Passou longe muito perrengue ali, muita dificuldade? Mesmo sendo dentro de um clube do tamanho do Flamengo? Não, porque eu vou te falar, não. Assim, com certeza os jogadores... do profissional ali que tiveram passagem por outros clubes, tinham mais experiência, com certeza eles tiveram muito mais dificuldade, né? A gente ali da base não, porque a gente não tinha tanta noção assim do que era estar num time profissional que te oferecia condições excepcionais, né? E pra gente era tudo mil maravilhas, pô. Você imagina, a gente moleque subindo e o Flamengo te proporcionando aquilo ali, por mais que fosse
pouco, por mais que fosse assim difícil, para a gente era um prazer muito grande, né? Então a gente nem percebia isso, não via isso, mas com certeza os jogadores que vinham de outros Conseguiu clubes, estabelecer um paralelo, uma eles comparação, conseguiam, né? com certeza eles sentiam aí essa diferença, né? A gente não, a gente era só alegria. Tá ali no Flamengo, tá no profissional, tá treinando com o profissional, tá treinando com jogadores de nome. Era um prazer muito grande. Mesma coisa que o Paulo Nunes falou, né, cara? um Igualzinho o discurso. É um prazer muito grande. Porque, na verdade, grande, era tão. Ele fala isso, era tão prazeroso estar ali, aquele momento de jogar no profissional no Flamengo, ter. Porque você jogou com quantos anos no Flamengo? Cheguei com 12 anos. Olha aí, ó. 12 para 13 anos. Cheguei novinho, muito jovem. E você chega no Flamengo com essa idade aí, você vai subindo de categoria, você vai convivendo com jogadores do profissional, você vai vendo, isso não tem preço. Isso era bom demais, muito bom. E essas coisas aí de estrutura, a estrutura que o Flamengo tem hoje, da minha época, essas coisas aí passavam batido. Hoje, a estrutura do Flamengo, se você pegar e comparar, você compara com muitos times na Europa. Onde é que você percebeu dúvida. isso? Quando é que você conseguiu fazer esse comparativo que os caras mais experientes faziam no Flamengo? Quando eu fui vendido, né? Lá pra fora? Quando eu fui lá para fora, quando eu fui por Saint-Étienne, e aí eu cheguei lá, eu vi a estrutura e já vi a diferença. Uma diferença muito grande, poxa. Você não foi para um clube de ponta, né? Não fui para um clube de ponta. Isso foi uma coisa tua que em algum momento você poderia ter segurado um pouco, poderia ter esperado um pouquinho mais? Não, porque foi uma situação boa, né? Para todos, né? E aí não tinha como eu recusar, né? E logo quando eu recebi a proposta, a pessoa que trouxe a proposta para mim já veio e falou, é um dos clubes aí da França que tem mais títulos francês. Então essas coisas te motivam, né? E talvez pensando nisso como uma abertura de porta para seguir na Europa, né? Isso aí. Aí eu peguei e não pensei duas vezes. Peguei e fui. E aí eles que vieram com interesse, né? Porque quem estava lá no time era o Aloysio e o Alex. O Aloysio que também começou no Flamengo, o Chulapa, né? Sim. E o Alex é aquele atacantezinho que jogou no Goiás, jogou no Vasco, jogou em vários clubes, né? Jogou no Fluminense também. E o Aloysio que indicou, o Aloysio que falou pro treinador. Falou, pode trazer o Luiz Alberto, que eu assino, e é um bom jogador, vai ajudar a gente aqui. Tem sempre uma questão, e volta e meia a gente discute muito isso em um programa esportivo, que é o seguinte, Luiz, o moleque surge na base, aí ele começa a aparecer e, obviamente, dependendo do desempenho dele, desperta interesse de clubes europeus. E aí aparece uma proposta que não é, por exemplo, não é um Barcelona, não é um Real Madrid, não é um Bayern de Munique, não é uma Inter de Milão, ou seja, não é um grande clube da Europa. E acaba aparecendo um clube intermediário da Espanha, um clube intermediário da França, um clube da Rússia, da Turquia. E a gente discute o seguinte, gente, vai fazer o quê nesses clubes? Espera mais um pouco. Espera mais um pouco que daqui a pouco aparece uma proposta do Real, do Barcelona, do Bayern de Munique. Você viveu isso. Como é que foi a decisão de assim, não, eu assim, não posso esperar, porque essa grana aqui vai ser boa para mim, vai me ajudar e vai ajudar a minha família e eu não posso perder essa oportunidade. É isso que pesa na hora de uma transferência para um centro, para um time que não é tão... não está tão em evidência como, por exemplo, Real, Barça, Bayern, esses grandes times da Europa? Então, eu vejo de uma forma diferente, né? Eu analiso muito... Eu vou pelo país, tá? Eu acho que isso daí é muito importante também. Eu acho que os jogadores têm que pensar nessa questão país. Vamos lá, você vai para um time mediano da Espanha, da Alemanha, da França, da Itália. Tá? Então, são países que são vistos, o futebol, de uma maneira muito legal, muito bacana. É muito acompanhado o futebol nesses países. Aí você vai para um time mediano
Bulgária, Rússia, Turquia. Finlândia, Turquia. É totalmente diferente. Então são países que o futebol não é muito visto, não tem uma visibilidade muito grande. Tem essa diferença. Você olha para a liga, né? Se você olhar para a liga em si, tem essa diferença. Ah, tô bem, sou jovem, tô bem, tô jogando num clube grande do Brasil e tô tendo destaque. E vem um clube mediano da Espanha. Tipo, vamos botar, nem mediano, vamos botar o Atlético de Madrid, que é um bom clube. Não tem que pensar, Yara. Você tem que ir. Se for uma proposta muito boa, você tem que ir. Agora, eu tô bem, sou jovem, tenho minhas ambições, quero continuar na seleção brasileira. Se não tive oportunidade ainda, quero ter uma oportunidade na seleção brasileira. Vem uma proposta da Rússia. Do líder do campeonato russo. Da Ucrânia. Aí já é uma situação a se pensar. Mas vamos lá. Porque senão você some no mercado. Deixa eu fazer uma correção. Tentar fazer uma correção. Não sei se você vai concordar. Você foi lá em cima quando falou Atlético de Madrid. Sim. Sim. Pode ser pode ser um Betis. Valência, um Betis. Pode ser um Osasuna. Um Sevilha. Pode ser? Um Atlético de Madrid, um Atlético de Bilbao, que hoje está bem. Pode, sem problema nenhum. É diferente de ir para um clube mediano na Espanha do que o líder do campeonato russo ou o líder do campeonato turco. Sim, só se for por questão de muita grana. Que aí vai mudar seu patamar, vai mudar sua vida. Aí você não vai precisar fazer mais nada. Se for por muito dinheiro e você não tiver essas pretensões que eu te falei, de seleção brasileira, almejar coisas grandes, aí tudo bem. Aí o dinheiro falou mais alto. Agora, se você pensa em ir para os grandes da Europa, se você pensa em vestir a camisa da seleção brasileira, fazer uma história na seleção brasileira, eu analiso o país e o clube. Você saiu da Liga Francesa e foi para a Liga Espanhola. Fui para a Liga Espanhola. Aí foi para o Real Sociedade. Fui para o Real Sociedade. Né? Você nem citou nessa lista aí, Real Sociedade. Isso aí, que é um time bom, tá bem também. E aí já é uma liga com uma outra projeção. Na época já era, hoje mais ainda, né? É uma liga que oferece uma projeção. Que tipo de diferença você sentiu quando sai do futebol francês e vai para o futebol? Até hoje o futebol francês, ele é visto como Paris Saint-Germain e o resto, né? Durante algum tempo foi o Lyon, o Olympique de Marseille, né? Times que dominaram os últimos títulos aí na França. Mas até por uma questão de investimento existe essa desigualdade, né? O Paris Saint-Germain e o resto. A liga é meio vista ainda como algo que não oferece nível técnico para valorizar os jogadores. Você sai da França, vai para a Espanha. Qual a principal diferença que você percebeu? Assim, o futebol francês, na época que eu fui, ele era muita bola longa. Era igual o futebol inglês, antigamente. Era muita bola longa. Dificilmente você tinha jogo ali no meio do campo. Muito difícil. Hoje está totalmente diferente. E aí, para mim era muito mais fácil, porque eu era zagueiro, eu tinha uma boa impulsão, tinha um bom tempo de bola, e aí, para mim, tranquilo. E aí, beleza. Aí, quando eu fui transferido para a Espanha, na Espanha se jogava futebol. Na Espanha, o futebol era diferente. Era jogado. Passava a bola no meio, com uma facilidade muito grande. Eram muitos jogadores com muita qualidade. Você pegava o Real Madrid, você pegava o Barcelona. Nossa, eram jogadores incríveis. Você pegava o La Coruña, o La Coruña tinha um Djalminha. Djalminha, Bebeto. Como é que essa bola vai ficar passando toda hora de zagueiro para zagueiro, você tem um Djalminha no meio? Era pancada, hein? Era. Entendeu? Então, essa foi a diferença que eu senti lá. Era muito grande, pô. E aí a dinâmica do jogo é outra, totalmente diferente. Aí você tem que se movimentar, você tem que subir as linhas, você tem que acompanhar as linhas. Toda hora você sobe, você desce. E eu tive muita dificuldade no início, pô. Porque lá na França, não. Lá na França você já esperava, você botava aqueles atacantes grandão e você já estava ali, você só subia para disputar com ele. E na Espanha, era jogo de verdade, você tinha que acompanhar as linhas. Então, assim... Real Madrid de 2001... É muito diferente. Me recorda aí, Luiz. Real Madrid de 2001... 2001, Maquelele, goleiro era o Cacilhas, zagueiro era o Figo, Raul, Zidane, já tinha Zidane, Roberto Carlos... zagueiro era o... Rapaz... Era o grandão lá, que ele já estava no final da carreira dele, que eu esqueço o nome dele. Hierro. Nossa, era um timaço. Sim.
Guti. Guti. O time era espetacular, muito bom. Barcelona também, Cruyff. Nossa, os eu quero irmãos saber De o Boer, seguinte, muito bom. você tem um filho hoje que é jogador de futebol, goleiro. Inclusive, recentemente esteve participando, né, com a seleção brasileira. Na hora que surgir essa proposta, por exemplo, aparecer uma proposta de negociação para ele, vai pesar isso? Você vai conversar... Muito. Vai pesar isso? Ou seja, se for para uma grande liga, mesmo mediano, vai. Se for para a Turquia, a Rússia, mesmo para o líder do campeonato, não vai. É isso? Não, não é que não vai. É aquilo que eu te falei. Tem... Não, vem um que caminhão de analisar- dinheiro junto. É isso aí. Vem um É caminhão isso de aí, dinheiro é isso aí, junto. isso aí. Vai mudar a vida dele? Ah, isso Vai que eu ser queria uma saber. coisa... Então, isso que eu vai queria ser uma saber. coisa muito boa para ele? Pô, olha, sem problema nenhum. A gente vai. Mas Aí, eu acho que de o boa. nosso foco, deixar bem claro, o nosso foco vai ser analisado o país e o clube. Eu acho que isso daí é muito importante. Só a questão financeira para mudar esse pensamento. Só a questão financeira para mudar esse pensamento. Hoje eu não tiro meu filho do Vasco para ir, tipo, Ucrânia, Rússia. Dificilmente eu Só vou para a fazer gente isso. contextualizar, né? O Nada filho- contra, tá? Sim, Nada contra esses sim, países, sim, deixar sim. bem claro. O filho do Luiz Alberto é o Felipe Gabriel, Felipe Gabriel, 19 anos, goleiro do Vasco. Isso, sub-20 do Vasco, hoje está no Sub-20, profissional. Já está no profissional. Já. E aí, eu sempre converso com ele, né? E com a minha esposa também. Eu acho que o pensamento é esse. Você é o empresário dele? Não empresário, assim, as pessoas me perguntam às vezes e eu também gosto de deixar bem claro, assim, não é questão de empresário. Eu não sou pai empresário, eu ajudo o meu filho. Ele tem o empresário dele. Sim. Por isso que eu já procurei já arrumei um. E aí a gente tem nossa parceria. E aí nós somos parceiros. Dizer que eu sou empresário do meu filho, não. Eu quero ajudar ele, quero orientar ele do jeito que eu faço, da melhor forma. Mas empresário dele, essa, assim, não é a palavra que eu daria. Daria, assim, um pai que tá ajudando o filho. Eu nenhum momento dá uma pinta de atacante, não. Tem que ser goleiro, né? A gente brinca. eu brinco Pô, lá em casa. Não, eu pai brinco com a minha zagueiro, mulher. pai Não, zagueiro, filho goleiro. E o mercado brinco- para goleiro é eu mais brinco- Aí, reduzido, caminhão né? de dinheiro vai ser difícil Não, aparecer. esquece. Ô, Luiz, Eu brinco Porra, lá com a minha frente, esposa, eu porra. falo, caraca, o negócio em vez de ir pra frente, vem mais pra trás. Mais Meu pra trás. zagueiro, goleiro. o pelo goleiro não amor de pode Deus. falhar, meu filho. Não pode nada, vai do meio pra frente, Não, é um sofrimento terrível. Como a Quando mãe tem sofre. proposta, não é o mesmo valor que é para atacante, né, gente? Não, vou te falar. Ah, e só hoje, tem um no time. Não, olha mercado só, tudo é mais reduzido. hoje as coisas mudaram muito até em relação a isso, da minha época, né? Hoje está muito diferente. Hoje, se você for pegar e analisar contratos, os valores dos goleiros, hoje os goleiros topem de nível, mudou muito, tá? Os goleiros brasileiros estão Os aí, goleiros né? são muito bem Nos principais remunerados times do hoje. mundo. Muito né? bem remunerado. Tem goleiros aí Verdade. que é comprado e tem contratos aí muito mais altos que muitos atacantes. Muitos. Então, assim, se você... o que eu falo para ele, ele já tem um dom, ele tem um talento dele, está sendo visto. Se ele se dedicar, se ele levar a sério, se ele está disposto a abrir mão das coisas que eu falo para ele, que realmente você tem que abrir mão. Abre mão das coisas. Ele está entendendo isso? Tá começando a Ou entender. é difícil, É muito cara? difícil. É muito difícil por causa da idade, Pô, né? cara, é complicado difícil, é muito pra caralho. complicado. É diferente de quando você tinha a idade dele. Você acha que essa geração... Não estou dizendo que é melhor ou pior, não. Estou falando isso porque né, Éboli sabe, você sabe também. Enfim, eu sou professor universitário. Então, a cada semestre, né, que começa um período, eu olho para a sala de aula e tem sempre alguém ali de 18, 19, 20 anos. Só que eu estou ficando mais velho, né? Eu estou ficando mais velho, né? Mas ano seguinte, semestre seguinte, 18, 19, 20 anos. Eu sou professor há mais de 20 anos. Então, o que eu digo? O que eu percebo? Quando eu entrava em sala de aula há 20 anos, o moleque que tinha 18, 19 anos, ele tinha um tipo de cabeça, um tipo de pensamento completamente diferente do moleque hoje de 18, 19 anos. E mais uma vez assim, diferente. Não estou dizendo que é pior ou melhor. Diferente. Você vê isso, por exemplo, você com 18 anos era diferente do que teu filho é hoje com 19, por exemplo? Sim, algumas coisas sim. Algumas coisas assim.
Nele, eu te falo nele em si, assim, não tem... Da minha situação, não tem muita coisa de diferente. Única diferença, assim, ó, que eu vou te falar. Vou te falando o meu filho, tá? Assim, ó, que na idade dele hoje, quando eu tinha a idade dele, eu não tinha ninguém, eu não tive ninguém para me orientar. Infelizmente. Meu pai e minha mãe, eles trabalhavam, tá? Eles tinham que se dedicar ao trabalho deles e eles não tinham tempo para poder me orientar. Ele não. Ele já é diferente. Ele já tem a mim. E eu fui do meio. Eu sei muito bem como é que funciona aquilo ali. Então, assim, ó, ele tá mais à frente do que eu, porque ele tá ouvindo coisas, ele tá aprendendo coisas com 18, 19 anos, 17 anos, ou com 14 lá atrás. Já vem aprendendo coisas do meio que eu só fui aprender depois dos 30, pô. Depois dos 35. Eu fui aprender depois de velho. Conta e manda aí o que, por exemplo, que assim que é tão importante pro Assim, moleque que você não teve. Eu não tive, eu me arrependo de muita coisa, tá? Porque eu poderia ser muito melhor. Poderia ter feito coisas melhores na minha carreira. Se tivesse tido essa orientação, tá? Abriria mão de algumas coisas que eu não fiz e me arrependo. O quê? Tipo, você tem seus amigos e aí você tem que ter seu descanso, tá? E eu já estava no profissional, eu tinha que descansar, a dinâmica era muito grande, né? Você tinha que cuidar do teu corpo. E às vezes eu ia, e às vezes eu não descansava. Eu poderia estar descansando. Não estou te falando nem questão de bebida, porque eu não era muito de beber, não. Estou te falando questão de descanso, de você abrir mão. E no dia seguinte eu tinha que acordar cedo para poder treinar. E meus amigos não, pô. Meus amigos acordavam 10, 11 horas, não tava nem aí. Tinha muitos que nem trabalhavam. Não era a galera do futebol? Não, fora do futebol. Fora do futebol. Fora do futebol, lá do meu bairro. E essas coisas te atrapalham. E me atrapalhou muito. E aquilo ali foi indo. E de repente nos treinamentos eu não conseguia render. O que eu poderia render? Eu não fazia o que eu poderia fazer. Isso te atrapalha. Porque se eu chegasse lá descansado, bem, eu ia fazer bem, ia fazer até mais. Mas aí acabava o treino, o povo pegava e ia embora, estava satisfeito, tudo bem. Coisas que hoje eu penso, eu falava, caraca, por que eu não fiz mais? Poderia ter feito mais um pouquinho. E meu filho não. Eu falo isso para ele, tá? Luiz, isso aí é um conflito constante que passa de geração para geração no futebol. E agora, por exemplo, a gente novamente está discutindo o comportamento do Neymar, né? O quanto ele é focado, o quanto não está focado, o quanto que a volta para o Brasil oferta muita coisa que ele sentia falta, que agora vai poder ter junto com os amigos, o quanto que isso pode dificultar uma conduta mais focada numa recuperação física. É muito difícil abrir mão dessas ofertas que aparecem com muita facilidade depois que você tem a fama, tem o dinheiro, é jovem. O Éboli é difícil. Assim, é muito difícil, mas não é impossível, tá? Ainda mais quando você tem uma imagem muito forte. Quando você tem uma imagem muito forte, quando você representa muito. Quando você é uma marca. É uma marca, você tem que abrir mão. Não tem jeito. Pode vir muitas ofertas, muitas coisas, mas você tem que ser mais forte que isso, poxa. Muito mais forte. Porque a tua imagem ela é importantíssima. Você acha que o Neymar vai ser forte o suficiente para assim, voltar e retomar? Eu torço para que seja, porque é um desperdício para o futebol, né? Para a gente. É um desperdício para a seleção brasileira. É um desperdício para os jogadores. Principalmente esses jogadores aí que estão começando. Eles têm muito para ver ainda. O Neymar tem muito que demonstrar ainda. Na seleção, inclusive? Na seleção, nos Pode clubes. voltar a ser referência da seleção? Sim, é muito talento, pô, é muita qualidade. Muita qualidade, o Neymar joga muito. Eu acho que se ele focar, não vou te falar nem faltando 5, 6 meses para a Copa, não. Eu acho que isso tem que ser desde agora, para ele poder chegar lá bem.
Se ele for malandro, se ele for esperto... Mas tem um monte de diabinho ali, tem um monte de diabinho, hein? Mas foi o que você tá dizendo. Mas tem que Você ser tem que ser dele, forte. tem que vir ser dele, forte. pô. Tem que ser forte, Tem tem os que vir dele. parças, os parças todos ali. Esquece os Ah, parças. você não esqueceu, né? Não. Pois é. Não. Mas você se arrepende. Me arrependo. E o que acontece hoje? Hoje, você ainda tem pessoas que passou por isso, sabe como é, dá declaração de que está arrependido, de que fez, que está arrependido. E tem muitos jogadores aí, muitos jovens hoje, que de repente até vê a matéria, vê o que a pessoa está falando e continua cometendo os mesmos erros. Isso que é difícil de entender. Cara, futebol hoje, o que eu vejo hoje do futebol, porque hoje joguei, tenho meus arrependimentos e tem algumas coisas que eu vejo hoje. Não é brincadeira o futebol. Futebol não é brincadeira, pô. Futebol não é uma coisa de você ir pro colégio, chega lá, tá na aula de educação física. Ele começa com uma brincadeira na vida de todos nós. Mas cada vez mais cedo Vamos vira jogar algo com muito gente. sério. Te digo profissional, quando você tá no profissional. Sim. Não é. Você tem que levar muito a sério. Hoje, na minha época já era difícil, já tinha dificuldade. Vamos botar um ponto aqui importante. Já tinha dificuldade em questão de álcool, questão de perda de sono. Você virar à noite. Ali você já tinha dificuldade para jogar. Hoje, não existe. Hoje, zero. Não tem mais espaço para isso. Eu acho que hoje, tanto os meninos que estão começando, quem já está lá no profissional, se você começar a usar álcool, começar a dormir mal, perder noite de sono, esquece, você não vai ter o mesmo rendimento. Esquece. Se você joga quarta, domingo, se num dia desses você usar álcool, esquece. Se você perder noite de sono, esquece. Você não vai ter o mesmo rendimento, você vai ter lesão, você vai ter muita dificuldade dentro de campo. Então, isso que eu estou falando são uma das coisas que eu lamento. Na tua época, então, ainda era muito desregrado. Os jogadores eram muito desregrados. Muito. Porque naquela época, lá no passado, a gente sabia que naquela época ainda, vamos lá, a dinâmica do futebol era menor. Vamos botar aí. Os campos já não te ofereciam condições da velocidade que é hoje, né? Era muito intensidade do jogo era menor. Dinâmica física, era muito menor. A exigência era menor. E alguns saíam, faziam. Vocês sabem muito bem também, não preciso aqui ficar citando o nome. Faziam, iam treinar, achando que estava tudo bem. Aí chegava no dia do jogo, jogava e fazia 3, 4 gols e achava aquilo ali legal. Mas não era legal aquilo ali. Aquilo ali era um erro muito grande, poxa. Sim. Porque você jovem, você pode até fazer aquilo ali. Com 20, 23 anos, beleza. Você vai fazer aquilo ali e vai. Só que a idade chega, né? E aí vai se tornando mais difícil, né? E aí tinha muitos que iam, jogavam, faziam o que... Sim. Muitos? Muitos, pô. Não vou citar nome. Vocês sabem muito bem, mano. O nome eu não vou falar aqui. Deixa eu inverter, então, a pergunta. Concentração não segurava a galera, não. Deixa eu inverter a pergunta, então. Quem é que jogou com você que você disse... Hoje você pode dizer assim, eu tinha que ter sido que nem esse cara, porque ele era regrado, ele era profissional, ele não fazia uso de álcool, ele dormia, né? E, assim, eu tinha que ter seguido esse cara aqui. Se eu tivesse seguido esse cara, eu teria sido outro jogador. Sim, tem. Eu vou falar o nome dele, vocês vão concordar. E tem alguns dessa geração que está vindo agora, está seguindo ele, está indo no mesmo caminho, que é o Zé Roberto, pô. É o Zé Roberto. Você jogou com ele no Flamengo, né? Joguei, Flamengo e Santos depois. Já naquela época era assim? Já naquela época era assim. Disciplinadíssimo. Díssimo. Mas aí eu era novo e aí não queria seguir o mesmo caminho. Zé Roberto é impressionante, pô. Até hoje. Acho que esses meninos aí têm que se espelhar nele, no Cristiano Ronaldo. Mas na parte física você tá seguindo aí o Zé Roberto. Tem que se espelhar nele, no Cristiano Ronaldo.
Não é à toa que o cara tem essa idade que tem. Mas não tem um exagero aí, não, Luiz? Não, que exagero, Ayala. Eu não vejo nada de exagero. Sabe por que não tem exagero? Porque ele curte o momento dele, pô, também. Ele sabe curtir. Ele sente prazer em fazer ele isso, sente né? prazer em fazer aquilo ali. É uma carreira que acaba cedo. Olha quanto tempo você não tem para aproveitar tudo aquilo que você plantou, tem, né? Pô, se você for botar aí por ano, vamos botar o quê? 12 meses? Tem um ano? Uma hora você vai aproveitar, pô. E o cara é muito profissional, o cara leva muito a sério o futebol. Eu acho muito legal isso hoje. Muito legal. E assim, tem que ser assim, não tem mais, Ayala, não tem mais espaço para essas coisas, para bebida, para farra, igual antigamente os caras faziam. Então, mas aí, Luiz, era difícil furar essa bolha, assim, da Ser o coisa... Zé Roberto, né? Exatamente. Não, muito difícil, pô. Porque muito se a difícil maioria porque... fazia, aí você pode ser excluído, isso influencia na unidade do grupo. Era muito difícil, porque, vamos botar aí, só um, dois. E o restante tudo no caminho contrário. Você pegou Romário no Flamengo. Sim. Né? Edmundo. Sim. Né? Beto. Aí você tinha o Sávio, que era o bom menino. Sim. Né? Sim. Você pegou, Sim. né? Sim. Você trafegou entre o céu e o inferno, né? Sim. Aí, meu amigo, é muito complicado essas coisas, é muito difícil. Você tem que ter uma cabeça muito boa. Você tem que ser muito... Por que não deu liga aquele Flamengo? De Romário, Sávio, Edmundo, é aquele... Tudo. Vaidade. Não foi um Flamengo construído para conquistar títulos e o máximo que conseguiu foi o título de 96. Vaidade. E quando você tem muito talento junto, assim, talento com vaidade, esquece, meu amigo. Vaidade Não principalmente da dupla? Trio. Edmundo e... Do trio. O Sávio também? Não, Sávio não... Sávio não fazia mal a ninguém, coitado. Sávio envolvia o nome dele, né? E aí ele tinha que ter também, se defender, né? Ele também tinha que ter a postura dele. Isso daí, de repente... Mas isso faz mal ao grupo, faz mal aos demais atletas, aos demais jogadores que não tem tanto nome assim, principalmente jogadores que estão subindo da base. Eles têm medo, pô, fica receoso e fica no meio do caminho, isso daí atrapalha. Aí chega dentro de campo, você não rende... Você fica com medo, fica com receio, aí você tem que dar passe para fulano, para ciclano, se você não der, depois você é chamado a atenção. Nossa, imagina a pressão que é isso, né, cara? Irmão, jogar assim, né? Já dei uma bola pro Romário e não dei nenhuma bola pro Edmundo ainda. Eu tô ferrado depois do jogo. Porque o Romário e o Edmundo, depois viraram desafetos, né? Sim. Mas naquela época... Houve um início de parceria até. Sim, eles eram parceiros, fizeram uma música e tudo lá. Exatamente. Mas depois, no próprio ambiente do Flamengo, a coisa desandou. Depois eles brigaram aí, não sei. Você viveu essa situação de ficar dividido ali entre eles? Sim, claro. Eu tava ali no meio, não sabia quem ficar. E ficava neutro. Você era time o quê? Você era time Edmundo ou era time Romário? O que me escolhesse. Vem, Luiz, eu vou na hora. Primeiro que fala, vem. Moleque, não tem jeito. Tem jeito, eu vou fazer o quê, pô? Vem cá, você é daqueles caras que a gente diz assim, né? Nasceu na época errada. Né? Porque, vamos lá. A concorrência era pesada. Quando você jogava, quais eram os zagueiros da época, quando você jogava? Por exemplo, na seleção brasileira. Quem jogava na seleção brasileira? Ajuda aí. Nossa, olha, eu peguei... Vamos lá. Assim... Juan, né? Juan... Vamos botar Juan, tio Antônio Carlos. Antônio fez Carlos. parceria de zaga com você. Antônio Carlos Zago. Tinha o Scheid, que estava no momento também no muito Grêmio. bom, no Grêmio. Tinha muitos. Você tinha... Baiano. Júnior Baiano. Sim. Você tinha Roque Júnior também, que estava no momento muito bom. Você tinha o Edmilson, que chegou a jogar de zagueiro, depois passou para volante. Então, por que eu estou te perguntando Paulo, isso? Que a concorrência era grande, muito grande. Era muito. Mas em cima do que você falou, se o Luiz Alberto daquela época tivesse dormido mais, tivesse feito menos ingestão de álcool, mesmo com essa concorrência, você acha que você teria condição de ter brigado com esses caras? Difícil, assim, eu não vou te falar de seleção, porque a seleção brasileira era muito disputada naquela época. É difícil eu te falar isso, te responder que sim. Mas no meu clube, eu iria fazer o melhor. Eu ia estar sendo bem visto. Se eu ia ser convocado ou não... Ou seja, o teu nível de atuação seria melhor. Ia ser melhor e, de repente, igual aos que estavam sendo convocados.
Tá? Mas certeza absoluta que no clube eu ia render muito mais. Muito mais. Muito mais, assim, com a boca cheia. Muito mais. Porque eu tinha qualidade. E às vezes, em alguns clubes, em alguns momentos, eu não me dediquei tanto. E acabava hoje, influenciando na atuação no jogo. meu desempenho dentro de campo. Não, E quando mas porque acreditava clubes... demais no próprio talento, é isso? Não era nem no próprio talento, era questão mesmo da idade, é aquilo que eu tô te falando. Era questão física mesmo, né? Não se cuidar, né? De você falar não para uma certa situação, para um certo evento. Você chegar e falar, não quero ir, vou descansar. Dentro dos seus lamentos aí, ou arrependimentos, você acha que poderia ter feito uma carreira mais longa na Europa, por exemplo? Também. Porque você teve a passagem Saint-Étienne e Real Sociedad muito rápido, Muito depois rápido. voltou e aí teve um período mais longo de novo na Real Sociedad. Sim. E sim. ficou por aí, também, né? Também. Eu acho que se eu tivesse também... Aquilo que eu te falei, que o meu filho tem hoje, pessoas todo dia ali no meu ouvido, ali, pelo menos falando algumas coisas, me ajudando, eu acho que também seria diferente. Tu fica no ouvido dele? Fico. E como é que ele tá? Como é que ele reage? Ele reage bem, ele é muito inteligente. Ele não faz assim, peraí, pai. Peraí, não. porque olha só. Pô, você tá me cobrando pra caramba aqui, mas os caras lá estão indo, tá todo mundo indo. Mas aí você não tem que ir pelos caras, você tem que ir pelo que eu falo. Como é que é aquilo que os nossos pais falam? Você não é todo Você mundo. não é todo Você mundo. fala isso pra ele? Eu não sou pai de todo mundo. Eu não sou pai de todo mundo. Você fala isso pra ele? Eu não sou pai de todo mundo. Não fala assim, você não é todo mundo. você não tem que ir atrás deles. Mas tá difícil essa relação? Mim e dele? É. Não, tá muito boa. Ele tá entendendo bem? Você não tem muito Não tenho conflito, né? Não tem. E também não tenho muito trabalho. Eu acho que ele sai mais na frente, porque ele não gosta de álcool. Ele tá mais na frente. Sim. Tá bem adiantado. Sim. E aí... E você tem os exemplos, né? Você tem gente que jogou contigo que você também imagina assim, pô, se esse cara tivesse... Sim, muitos. Um outro comportamento... Muitos, seriam fenômenos, pô. Seriam fenômenos. Muitos. Aí eu acho que isso daí não é... eu não tô falando assim, não é querer falar mal dos caras, mas nessa situação a gente pode citar nomes aqui, pô. Acho que o Adriano, beleza, o Romário foi longe, né? Longe demais. Mas, de repente, no caminho... Beto, de repente, no caminho, teve várias lesões e ficava muito tempo, sem jogar. E, assim, tem alguns, poxa, que eram um jogadoraço, muita coisa. Eu acho que se tivesse ali, não vou te falar nem 100% do Zé Roberto, não. Pelo menos 70%. Iriam ser brabíssimos. Ia ajudar muito. Todos os clubes que passaram, então... Seleção brasileira, então, ia ajudar muito, pô. Você imagina o Adriano, pô. É o famoso desperdício de talento. Desperdício de talento, pô. O Adriano, eu acho que o Gaúcho também poderia ir muito mais longe. Então, assim... Ronaldinho Gaúcho, mais longe ainda? Sim, fazer mais coisas, pô. Caramba! Pô, conquistar mais... Mas o Adriano é quase que uma unanimidade nesse sentido, né? Sim, conquistar mais... Título de melhor prêmios, do mundo. Prêmios, ser mais... Sim. Eu acho que sim. Porque a gente tem exemplos de jogadores que eles fazem isso e tem o resultado tá aí. Você acha que o Ronaldo, o R7, Cristiano Ronaldo, Sim. você acha que tem mais talento do que o Ronaldinho Gaúcho? Tinha? Não. Então... Mas ele compensa nisso. Compensa nisso, pô. Aí você imagina se o Ronaldinho Gaúcho compensasse nisso. Se o Ronaldinho fosse que nem o CR7. Você tá louco. Porque por onde passou foi idolatrado. Idolatrado, pô. Esse aí... Você jogou em duas ligas que ele até hoje é idolatrado. Sim, Liga francesa e Liga esse aí, espanhola. eu vou ser sincero pra você. Esse aí é um que se fizesse isso, seria o melhor da história do futebol. Tô te falando. Se eu posso te falar. Ronaldinho Gaúcho seria o cara para desbancar todo o Pelé. Mundo, qualquer um. Que papai do céu tenha. Qualquer um. Era um cara que você via potencial para... Maradona. Muito. Passar o bastão, pro Pelé passar o bastão para ele. Muito, pô. Muita coisa. Pô, aquele ali é... O que ele fazia dentro de campo... Você jogou contra ele? Contra e com.
Contra nem queria. Não queria, não? Quando tinha jogo contra ele, como é que era a tua noite? Eu tava no Real Sociedade e peguei ele lá ainda. Nossa! Nossa. Desespero? Desespero. Esquece, amigo. Aí mesmo que Era não uma dormia, né? força. Aí mesmo que Então, não dormia, né? Era uma Mas força, desespero uma por quê? O velocidade. que ele tinha que desesperava? Era uma força, uma velocidade. Aquele ali, ele tava no momento que falava assim, dá a bola aqui em mim e esquece o resto. Imprevisível. Imprevisível, vai pra dentro. Ele ia pra um lado e ia pro esquece outro. o outro. Uma força, pega como? Uma velocidade, uma habilidade. Você vai pegar como? Como que você vai parar um jogador desse, pô? Só você pegar os lances dele aí de Europa aí. Faz Verdade. dele mesmo, esquece. Verdade. Ele no Barcelona, meu Né, Deus. habilidade com Esquece, velocidade, né? Nossa, Esquece. porque assim... Habilidade, falam velocidade que e finalização. Falam Fazia o quê, né? tudo. Ou você tem habilidade ou você tem velocidade. Ele não. Sim, Ele tinha... sim, né? sim. Ele raciocinava com a Sim. bola, correndo com a bola, que é Correndo com a dificílimo, bola. né? E em cima disso tudo que a gente está comentando aqui, a gente está conversando, eu acho que é uma ideia, assim, um papo até muito legal, muito bacana, porque eu acho que esses jovens aí hoje, esses meninos que estão vindo na base, aí, nas bases dos grandes clubes, até os pequenos também, que querem virar jogador profissional, né, jogador de futebol profissional, eu acho que eles têm que olhar para as coisas grandes, pô. Olhar para o Cristiano Ronaldo, olhar para o... Te falo questão de dedicação, de cuidados, né? Até o Messi, que é o Messi também, se cuida. É porque a tendência do futebol é só a velocidade aumentar. Teu filho não é fazer fofoca, não é isso. Não é nesse tom pejorativo. Mas ele comenta contigo, pô, pai, eu não tô indo, eu não curto, mas, ó, a galera tá geral. A galera tá geral. Tem isso. A galera da base tá frequentando muito, tá consumindo muito álcool, tá dormindo pouco por causa do sucesso, porque joga no Flamengo, joga no Internacional, joga no Cruzeiro, por causa do status. Tá demais assim, isso? Aí, eu vou ser sincero em relação a essa pergunta sua, assim. Não vou ficar em cima do muro, nada. Vou responder as coisas que eu tô vendo, né? Diminuiu muito. Vem diminuindo muito. Tá? Eu acho que os jovens de hoje, muitos, tá? Vou te falar em clube grande, porque clube grande te proporciona muita coisa, né? Vou te falar os jogadores de base dos clubes grandes hoje que eu acompanho. Eles hoje, eles têm tudo, cara. Eles estão sendo muito bem orientados. Hoje eles têm uma pessoa que conversa com eles umas 2, 3 vezes por mês, falando de postura, falando da forma que você tem que conduzir nos treinamentos, falando da forma de álcool, de perder noite de sono. Então, esses meninos, esses jovens de hoje, têm esse acompanhamento. Mas você pergunta, caraca, Luiz, como? Acompanhamento de quem? Acompanhamento do empresário. Uhum. Hoje, as empresas elas têm, em volta delas, uma equipe para tudo. Para tudo. Hoje você tem uma equipe de psicólogo, hoje você tem uma equipe financeira, você tem uma assessoria de imprensa, você tem uma pessoa que faz um trabalho com você, a parte do clube, porque a empresa te oferece isso. Então, hoje esses meninos estão tendo isso, e por isso que está diminuindo. Então, esses profissionais que trabalham nessas empresas, elas estão orientando muito mais esses atletas. Muito mais. Os atletas hoje estão surgindo com uma mentalidade... Está mudando essa mentalidade desses atletas. E eu acho que isso daí é muito importante pro nosso futebol. Esses meninos começarem a sua carreira já visando isso, já tendo essa percepção. Sabe quem falou isso pra gente? O Kleber Xavier. Mas Falou desse grupo de trabalho que o empresário já tem para oferecer para o jogador. Só cortando você e terminar aqui. Então, isso daí, ele já sai na frente, pô. Ele já tem uma tranquilidade muito grande para chegar lá no treino e trabalhar e treinar. Na minha época não tinha isso, pô. Na minha época não tinha isso.
Na minha época eu não acabava de treinar, pegava meu carro, eu não ia para um escritório, para uma sala, ter uma conversa com uma psicóloga, ter um treinamento específico. Era um olhar muito pro talento, né? Muito pro Com a bola talento. no pé. Então, Hoje- a gente está entrando aqui nessa coisa da conflito geracional, né? Então, a gente falou de uma geração que tinha muito talento, mas que às vezes se perdia no foco. Mas que mesmo assim entregou para o Brasil o último título mundial, em 2002. Essa mesma geração não conseguiu repetir a dose em 2006, 2010, aí vem a troca de guarda, e aí a gente já entra nessa nova geração que tem mais foco, mas aí eu te pergunto, mas que não tem o mesmo talento? A gente está vindo de um resultado traumático, mais a goleada para a Argentina, 4-1. No meio do caminho, entre gerações, a gente teve um marco, né? Que muitos consideravam, agora é um divisor de águas, o 7-1 para a Alemanha. E agora a gente, mais uma vez, marca a nossa história com a pior derrota numa eliminatória, a primeira vez que o Brasil toma 4 gols. Uma geração que não conseguiu entregar ainda, em função até de um planejamento muito mal feito, esse ciclo de Copa do Mundo terrível, comandado pela CBF. Mas olhando para a geração, Luiz, está faltando algo mais nessa geração em termos de talento, na tua opinião, ou não? Ou ela está só inserida num planejamento ruim e isso está prejudicando despertar tudo que essa geração pode entregar? É uma pergunta muito boa. É uma coisa para ser conversada de uma forma... Eu acho que é muito séria isso, muito sério. É complicado, até da minha parte, dar uma opinião em relação a isso aí. Porque, assim, é uma pena. Falta de talento não é. São bons jogadores. Tá? Sim. Excelentes até. Sim, sim. Assim, o que eu vejo a gente pegou uma geração... Isso que você falou, a gente pegou uma geração muito boa. Eu vivenciei seleção brasileira, Copa do Mundo, Copa América, eliminatórias, seleções brasileiras que você... Vamos botar aí. Você fazia 4 times brincando. E além dos caras fazerem coisas do lado de fora, eles, dentro de campo, eles davam conta do recado. Entregavam. Se entregavam, pô. Além de ter muito talento, os caras tinham responsabilidade, pô. Não tô falando que os meninos de hoje são responsáveis, não, tá? Não é essa a questão. Te falar na questão de você entrar dentro de campo e ali não é só o capitão, o cara que bota a faixa é seu líder. Você tem que ter outros jogadores ali dentro de campo que também tem que ter uma voz muito forte. Se você for pegar as seleções que conquistou o Mundial, conquistou a Copa América, irmão, tem sempre um que garra no peito, bate na camisa, meu irmão, chega no vestiário, o pau quebra, meu irmão. Pau quebra. Tem momentos que tem que ter isso, pô. Você não pode ser tão passivo assim. Tipo, igual eu vi no jogo cita ontem. grandes lideranças que você conviveu, com que você não viu. Vou te falar aqui. Não que eu, assim... Vou te falar, com ele eu nem convivi, mas pra mim era um baita cara. Assim, o Mauro Silva, você tem um Mauro Silva, você tem um Dunga, meu irmão. Esses caras aí era faca nos dentes, pô. Esses caras tomavam conta ali do meio de campo, ali, quando via ali 1 ou 2, 3, que a gente dentro de campo, a gente percebe isso, tá? Jogador que tá aliviando em alguma coisa, não tá se doando um pouquinho mais, batia no peito, garrava no pescoço, que não seja dentro de campo, mas no vestiário. Irmão, você tem que dar um pouquinho mais, porra. Eu tô dando o máximo aqui, você tem que ir um pouquinho mais, porra. Resolver a parada ali entre vocês. Cara, Não tem esse papo de vamos esperar o que o professor tem pra falar. Não. Isso tem que ser ali, pô. Isso é mala, hein? Vou falar, isso é mala, hein? Isso aí é delegar a responsabilidade, né? Pô, não é comigo. Vamos ver o que o professor tem pra falar. E se o professor não tiver M nenhuma pra falar? Tem que resolver você. Tem que resolver a gente ali dentro de campo, pô. E assim, hoje... Eu vejo o talento também na seleção brasileira. Mas você não vê isso, você não vê um perfil desse. Não temos lideranças hoje na seleção brasileira. Olha bem. Você não enxerga? Olha só, eu não enxergo um perfil
de um cara igual a eles. Não tô falando que, porra, tem que chegar lá e comer o cara no cacete, não. Mas pelo menos, tipo, no jogo de ontem, meu irmão, eu duvido se é o Dunga, se é o Mauro Silva ali, se eles não iam ter alguma atitude dentro de campo. Ou você pega agora aí, o próprio menino aí, que eu gosto dele também, às vezes ele dá declarações bombásticas, mas eu gosto dele, o Felipe Melo. Ele ia agarrar um ali, meu irmão, ia chegar no vestiário, você tomar 2 gols com 15 minutos, e ele ia pro vestiário lá, meu irmão, ele ia agarrar uns 2, 3 lá, meu irmão, você acorda ou vamos então. Não tem, cara, não tem. Mudanças de repente, o futebol é outro, tem que ser que nada, tem que ter um ali, pelo menos, que faça isso, pô. Pra dar uma sacudida pra galera acordar. Você não pode ir pra um jogo daquele contra a Argentina, você jogar lá na Argentina, os caras estão te esperando lá um jogo normal, tá? Vamos botar assim, sem provocação, porque esse jogo teve. Sim. Sim. Depois a gente vai entrar nesse assunto, teve. E começou com a gente. Com a gente. Claro. Então, claro. E você vai pra Argentina, os caras já estão armados lá te esperando. Sem provocação, já estão te esperando. Vamos botar lá, eliminatórias ou um jogo, vamos botar até amistoso. Brasil e Argentina lá na Argentina. Os argentinos já estão te esperando, meu irmão, com tudo quanto... Se você estiver levando flores, eles já estão te esperando já pra... estão te esperando pra... Pois é. Tudo quanto é arma pesadíssima lá, só pra te metralhar. E aí você acrescenta mais alguma coisa? E vai pro jogo e não banca. E não banca. E não banca. E O não resultado- não banca dando porrada. Não banca jogando bola. Sim. São duas coisas que eu ouvi ontem. Jogando Que bola. foi que isso daí... Irmão, eu joguei, eu sei como é que funciona. Pô, se eu tô do outro lado, eu vejo uma declaração. De repente, não foi nem por maldade do menino, foi ingenuidade dele. Sim. Você vê uma declaração dessa e você vai jogar contra ele, primeira coisa eu vou reunir meu time e vou falar aqui, aí, ó. O que o menino falou que vai fazer com a gente aqui? Pô, você deu mais um incentivo pra Argentina, pô. Sabe por que deu? Todo mundo tirou uma casquinha dele. A Com prova 3x1, tá no- 4x1. A prova tá nos primeiros 15 minutos. Você pô. viveu isso em algum jogo? Você lembra de algum jogo assim, que alguém tenha falado alguma coisa e Algumas você... declarações, eu não lembro, mas... Você pegava isso? Sim, claro. É? Claro. Isso ajuda. Pô, eu acho que todo mundo, né? Isso é na vida, não Motivação é só a no futebol, mais. não é só no futebol. Lembra de alguma aí que você... Assim, eu não lembro as palavras em si, mas eu acho que foi um clássico no Maracanã. Acho que foi Flamengo e Vasco. Eu acho que nosso time não era... Eles achavam que o nosso time não era da mesma qualidade, não era do mesmo patamar deles. E a gente se virou, meu irmão. A gente falou assim, meu irmão, não é Mas não. quem falou isso? Então, não lembro na época, mas foi alguém que falou isso. E aí, Jogador do Vasco. Jogador do Vasco. E aí, Você lembra o ano disso? 90 aí. 97 o Vasco era bom pra caramba, hein? Então, 97 ou 97, 98. Não, 98. 97, 98. Então, O time deles era muito melhor do que o nosso. Pô. mas E a não gente- precisava e a falar, gente né? Não precisava falar. E a gente conquistou o título, pô. E isso daí dá um gásinho. Porra, como é que você vai dar um... Tu entrou em campo diferente nesse jogo? Muito, você entra muito, pô. Você entra, chega até arrepia. Tu lembra de alguma entrada que você deu? Todo, qualquer um. Até no Deu ar, em se quem? tivesse no meio. Deu em quem? Você deu em quem nesse jogo? Ih, o pau comia com o Edmundo, então era... É mesmo? O bicho pegava ali. Mesmo não sendo ele a falar... Não tinha tinha VAR, eu né? lembro, Não tinha VAR pra botar aquela lupa, né? Não Então, tinha ó, VAR. Sem o Entendeu? VAR, Mas não era assim uma coisa desleal. sem o VAR o pau Sim, comia mais, hein? Muito, de dar soco, essas coisas. Não enfim. só sem o VAR, mas com as transmissões com menos câmeras, né? Hoje em dia as transmissões, Sim. elas têm câmera até no meião do jogador, né? Sim. Mas assim, o pau comia, né? Não. Porque ninguém via, né? Ninguém via. E vida que segue. Não tinha mimimi. Filho que me chorava bateu, e não. o pai não via. Ele dava nele, ele levantava. também dava em você? Dava. Ele olhava e falava. Pode me bater 1, 2, 3 que eu vou levantar e vou pra cima de você. Falava isso? Falava, pô. Falava. E tu fazia o quê? Eu falava, não, tudo bem, pô. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Não vou mudar em nada. E no Eu era lance moleque, seguinte... eu era moleque, eu tinha que... Ele já tinha o nome dele, já era... E no lance seguinte tu chegava duro. Qual jogador mais cri-cri que mais provocava? Ele Edmundo, você bota... Todas o as que mais entrevistas provocava? Onde eu vou, eu falo, tem ele, não tem jeito. Foi o cara que mais te incomodou nesse sentido. Muito mais, chato demais, pô.
Chato pra caraca. Não, um talento absurdo, né? Eu jogava muito. Sim, era difícil jogar contra Não ele. era só chato, não. Ele jogava Habilidoso. muito. Aquele ano Não, ali, 98... Aquele ano ali de 97. Tava todo mundo querendo que o Edmundo fosse considerado o melhor jogador do mundo. 97. Sim. Né? 97, Pô, quando ele foi artilheiro. 97 ele fez 5 Vasco gols no São campeão. Januário Isso. contra o União. Contra São João. União São João de Araras. Pelo amor de Deus. O cara fazer 5 gols numa partida, pô. Carregou o Vasco nas costas. Vocês se dão bem hoje ou não? Pô, eu encontro ele. Ele encontrou com o meu filho, fez uma matériazinha em São Januário, esse negócio de bater pênalti, né? Uhum. E aí ele tava lá para bater o pênalti também, e alguém ali que tava organizando falou para ele, pô, esse aí é o filho do Luiz Alberto, não sei o que e tal. Aí ele, tal. Isso meu filho me contando depois, né? Aí meu filho falou que ele olhou para ele e falou assim, caraca, cara, joguei com o seu pai, o pau comia, teu pai me batia muito, mas eu ganhava, tá? Mas muitos jogos eu ganhei. Ele me batia muito, mas eu ganhava. Então, assim, era uma coisa muito legal, cara. Então, eu acho que falta esse... A gente estava falando de coisa, falta um tipo de... Uma coisa mais sanguínea. Não é ser desleal, nada disso. Nada. É ser, isso aí, com a expressão? Sanguíneo. É isso aí. Isso aí. Você citou, inclusive, ambiente na Argentina. E quando a gente fala de ambiente, logicamente vai a Libertadores da América. Você teve muito próximo, né? Da sua grande... levantar a taça, hein, cara? Da sua grande conquista. Tu ia levantar a taça, hein? Tu era o Ia. capitão, né, cara? A sua grande conquista de carreira teria sido a Libertadores, que a LDU não deixou. E por que não deixou, Luiz Alberto? O que aconteceu naquela final? Teve alguma situação de jogo que você acha que você percebeu? Falou, olha, saiu das nossas mãos, escapou. Porque o jogo de ida, o segundo tempo principalmente, foi trágico, né? Foi ali, o Fluminense perdeu. Mas recuperou as rédeas da situação rapidamente no jogo do Maracanã. E aí perdeu o gás na prorrogação, e perdeu o gás nos pênaltis e ficou com o vice-campeonato. Eu acho que ali não era pra ser. Tem jeito. Não pode ser tão simples assim, velho. Como assim não era pra ser? Não era, porque foram várias coisas ali. Primeiro, a gente faz uma campanha excepcional, né? Se você for pegar a campanha do Fluminense naquele ano ali, foi uma campanha incrível, espetacular. Incrível. Tudo que era jogo no Maracanã, a torcida do Fluminense lotava. Era uma festa absurda, uma festa linda. Tudo era festa. Dodô só fazia golaço. Só golaço. Não, já o gol do Washington. O nosso time contra era o São Paulo. Meu Deus do céu. Eu lembro um jogo, acho que eu não falei isso pra ninguém. Então conta e manda, vai. Vou falar aqui. Eu lembro um jogo, a gente pegou o Arsenal aqui no Maracanã, metemos 6-1, se eu não me engano. 6, né? 6. E foi um show. É o golaço do Dodô de fora da área. E a gente vai pro jogo na Argentina, que a gente jogou com eles lá novamente, e eles estavam com uma postura totalmente diferente. Você vê que os caras estavam com sangue nos olhos ali, falando e tal. E eu falei, caraca, por que esses caras estão... Falei... E um zagueiro deles, quando foi cabecear um escanteio para eles, o zagueiro deles veio até a mim, eu tava marcando ele, e ele olhou e falou assim, olha só... Vocês podem pegar o título da Libertadores, porque time igual de vocês na Libertadores não tem não, vocês vão ser campeão. Eu olhei pra ele assim, eu falei, caraca mesmo, uma coisa forte, né? Falei, o time de vocês é muito bom. O que vocês fizeram com a gente no Maracanã foi absurdo. Foi um baile que nós tomamos. E entre a gente conversou, ó, tem time igual esse aí na Libertadores não, pô. Por isso que eu falo que não tinha que ser. Porque a gente fez as coisas certas, pô. A gente fez tudo certinho. Aí a gente pega nas oitavas nacional do... Nacional? Né? Não lembro. Do Uruguai? Da Colômbia? Colômbia ou... Não lembro agora. Um timezinho verde. Vamos pra buscar mais. Isso. E aí a gente ganha... Nacional. Atlético Nacional de Medellín. Isso aí. E aí a gente faz um jogo muito bom com eles lá. O jogo de volta a gente vence de 1-0 no Maracanã. Aí depois a gente pega o São Paulo. São Paulo. São Paulo.
Aquele gol. Favoritismo. Espírita. Favoritismo. Último lance do jogo, com escanteio. Favoritismo São Paulo. São Paulo com timaço. Timaço, Adriano. O Aloysio Chulapa. Nossa, tinha aquele trio lá de zagueiros lá que eram 3 torres. Timaço. O treinador era o Muricy. E a gente vai pro primeiro jogo lá no Morumbi. Fizemos um bom jogo com eles. Um jogaço. E aí, não sei quem que tava lá no São Paulo me contou depois que quando acabou aquele jogo ali, entrou pro vestiário, o Muricy falou pra eles assim, vocês acham que vocês jogaram bem aqui, que vocês foram jogar no futebol? Vocês vão ver quando vocês forem pro Maracanã. Vocês vão ver quando vocês pegarem ele lá no Maracanã. Vocês vão ver o que é futebol. A gente tem que sair daqui pra lá e preparadíssimo. Era o São Paulo tricampeão brasileiro. Tricampeão brasileiro. Aí chega no Maracanã, a gente faz aquele jogo espetacular com aquele gol de Washington no finalzinho. E aí a gente... Isso, São Paulo favoritismo. Todo mundo da imprensa estava dando o São Paulo como... Sim. E aí a gente vai e pega o Boca, que era o bicho-papão dos brasileiros, né? A gente pega o Boca, a gente faz um grande jogo, não foi nem na Bombonera, foi no estádio do Racing. Foi no estádio do Racing. No Velodrome desse? né? O nome Racing do estádio Não, é o cilindro. É o cilindro. Cilindro, de Avejaneira. E aí a gente consegue um bom resultado lá 2-2. Fizemos um grande jogo também. E no jogo de volta a gente... Mesma coisa, aquele show. O Conca jogou nessa partida foi um absurdo. Nosso time era muito bom. Renato tinha uma confiança no nosso time absurda. Mas não faltou nada na decisão? Então... É só destino? A gente pega a LDU, que assim... Aí você... Por parte da torcida, tá? Não por parte da nossa, assim, jogadores ali. Porque os jogadores, o respeito era muito grande. Porque você não chega uma final de LDU, de Libertadores, à toa. Mas só que torcida, o pessoal de fora, cria aquela expectativa. Quem é LDU? Não, e outra coisa, né? Depois de passar por São Paulo e Boca, por São Paulo e Boca. Então, a expectativa, ela cresce. E a gente vai pro primeiro jogo lá no Equador e a gente toma um baile lá. A gente não consegue jogar. Teve um erro de logística naquele jogo? Não logística, mas a gente pecou numa coisa que era o forte nosso, que era a bola parada. A gente não tomava gol de bola parada. E nós tomamos 2 nesse jogo. E a gente perdeu o jogo de 4 lá. Sim. 2 gols foram de bola parada. Mas vou te falar, é muito difícil você jogar na altitude, pô. Não é desculpa, não, mas... Então, mas se eu não tô enganado difícil. Naquele jogo, o Fluminense conseguiu se recuperar justamente no segundo tempo. No segundo tempo. Quando, teoricamente, o gás está mais lá embaixo, né? Mas aí, não sei o que aconteceu, não sei se eles diminuíram... Foi o que recolocou o Fluminense com chance. Com chance. Fez no segundo tempo. E aí a gente vem pro jogo do Maracanã, o outro pecado nosso também foi ter tomado aquele gol, o primeiro gol, pô. Eles abriram 1-0. Sim. Mas mesmo assim... Mas virou. Então, mas aí é que eu te falo. Virou, aí, botou o jogo no bolso. Escuta, você tem que... O teu esforço, ele dobra para você fazer os gols e a gente vai e consegue. E aí um olha pro outro, fica olhando assim e fala... Irmão, tá igual. Se a gente tomar um gol, esquece. A gente tá em casa, tá, beleza. Mas, pô, o time dos caras tem qualidade. Você tem um Bolanes aberto, você tem um Guerron, você tem um Manso, que é um 10zinho ali bom pra caramba. Você tinha aquele Ruth ali, que era um volante que a gente mas estava numa fase absurda. Você tinha 2 zagueiros, o zagueiro dele bom. O time deles era bom, realmente era bom. Sim, ninguém chega na final da Libertadores. Não, muito bom. Goleiro bom, por favor. Goleiro bom, experiente. E aí a gente pensa, se a gente tomar um gol, a gente vai ter que fazer mais 2. E aí a gente vai ter que correr mais ainda. E o menino fez o gol, o argentino lá, que eu esqueço o nome dele, que é bom jogador, o atacante. Ele fez o gol de cabeça que anulou o gol. O gol foi anulado. Foi no finalzinho do jogo. No finalzinho do jogo. A gente tem um cruzamento aqui, ele vai lá, sobe, tu faz o gol e o árbitro dá impedimento. E se a gente toma um gol ali, acaba tudo, pô. E aí Renato faz as mudanças dele. As mudanças, elas não surgiram tanto efeito assim, né? O pessoal que entrou não deu aquele... Não conseguiu, né? Dar aquele gás que a gente esperava. E aí, na prorrogação, no finalzinho, você pega um jogador deles, que é o Guerron, com um gás do caramba. Ele vai dar uma meia-lua no Roger do meio do campo e arranca. Aí eu cruzo assim, ó, para poder fazer a falta nele na entrada da área, porque se ele entra na área é pênalti, acaba tudo.
tinha que fazer a falta. Eu não fui nem pra entrar na frente dele e esperar ajuda, não. Porque ali ele dribla, ele ia me driblar, ia driblar o Fernando Henrique, ia fazer o gol, acabou. Sim. Acabou. E assim... Aí ele não teve mais pernas na prorrogação. Teve. Teve mais pernas. E aí você vai pros pênaltis, você pega nossos 3 melhores batedores. Pô. Aí você me pergunta, caraca, mas como é que Thiago Neves, Conca e o Washington perdem aqueles pênaltis ali? Pô, um dia antes, os caras... Cobrança de pênalti dos caras foram espetacular, em Laranjeiras. E aí você tem os jogadores com cansaço, com emocional. Os caras estavam muito cansados. Pô. Então, Mas assim, você percebeu, o time estava, por algum motivo, assim, abalado emocionalmente, cansado emocionalmente? não. A Faltou gente, assim, um pouco mais de força psicológica? A gente, na hora das mudanças, na hora que o Renato fez a mudança, a gente até pensou em dar mais um gásinho, subir, porque aí depois o Renato colocou o Roger aberto, eu no meio, o Thiago na direita. E aí... Liberou liberou o Juninho e o Gabriel. Sim. E aí, ele, se eu não me engano, ele botou o Tartar e Alan lá na frente, novinhos, com velocidade. E a gente até pensou em subir e pressionar os caras lá em cima pra gente tentar fazer mais um gol. Mas aí veio esse receio também, né? Entendeu? Quer dizer, o medo de tomar mais um gol. Então, vamos levar para prorrogação e para pênalti, né? Então, assim, se eu for... A gente, pela campanha que nós fizemos na Libertadores, a gente merecia. Pela campanha que nós fizemos, pelo que a gente vinha fazendo na Libertadores. A gente merecia muito mais do que eles. Mas, você não era a hora. E aí o seguinte, né? Não era pra ser mesmo. Luiz Alberto, zagueiro, capitão. Sim. Aí os anos se passam, Fluminense campeão da Libertadores. Quem é que levanta a taça? Zagueiro e capitão Nino. Fluminense é campeão em cima do Boca Juniors. Luiz Alberto, o que você foi fazer para jogar no Boca Juniors na Argentina? Não, você visitou o Boca. E depois foi embora. Cara, Foi muito foi a pouco maior tempo. furada da tua vida? Foi Sim, muito pouco tempo. Mas por quê, cara? Eu tava em casa, tava brincando com meus filhos, meu telefone toca. Aí quando eu olho, quando eu atendo um empresário argentino. E aí ele falou, pô, você quer... Eu tenho uma proposta pra você. Eu falei, sério? Eu falei, o que é? Tal. Ele falou, não, você quer vir pro Boca? Eu falei, o quê? Quem não quer jogar no Boca, pô? Mas eu fui tão ingênuo que eu falei, caraca, no Boca? Eu peguei e falei, vou. E chamei minha mulher, eu falei, caraca, o cara me ligou aqui, recebi uma proposta do Boca e tal. Aí ele, amor, eu falei, não, vou esperar ele vir aqui pra mim realmente ver quem é o cara. O cara tava no Rio. E vou ver se realmente é verdade. Porque tem dessas coisas, né? Sim. O cara foi, tá tudo legal, tudo bacana, mandou passagem, mandou isso, mandou aquilo. Falei com o diretor lá do Boca, pô, tudo certo. Falei, caraca, o negócio funciona. Você não tinha empresário? Não tinha. Não tinha empresário. Chegou um certo tempo da minha carreira que eu parei de trabalhar com empresário. Eu fiquei sozinho. E aí eu cometi um erro de não pesquisar como estava a situação do clube. Na empolgação, Boca. Poucos brasileiros jogaram lá. Eu falei, eu vou. Peguei e fui. Meu amigo, quando eu cheguei lá, o que era aquilo? Que confusão. Que clube sem estrutura, uma briga, uma vaidade. Eu entro no vestiário, a gente, pô, óbvio, macaco velho, a gente sente. 2 dias, 3 dias, de vestiário, eu já senti, já sabia de tudo que estava acontecendo ali. Mas era o quê? Salário atrasado? Não, uma vaidade entre Riquelme e Palermo, cada um com seu grupo. E eu já tinha passado por isso, eu falei, ixi, isso aqui tá uma porcaria. Não vamos ganhar nada aqui, pô. Boca não vai conseguir nada. E cada um no seu canto, e tchu de grupinho. E aí você fica dentro do vestiário, aí tem a sala do treinador, o treinador sobe pro campo, e aí vem o auxiliar e fala, o treinador já tá no campo. Aí sai todo mundo vai pro campo. E quando ia pro campo, tinha os seus grupos, assim, divididos. O grupo só ficava junto quando o treinador chamava para fazer reunião. Eu olhava aquilo ali, eu falei, ixi, isso aí não vai dar certo, não. Não tinha lá bomboneira, nada que pudesse fazer funcionar. Nada.
E aí eu... Era só você de brasileiro? Só eu de brasileiro. Cara, é um movimento dificílimo Só até de brasileiro. hoje. O Então, movimento de jogadores brasileiros olha jogando só, na Argentina. Vamos resumir Dificílimo, aqui, né? Vamos resumir. Beleza, fui pra lá, joguei lá 3 meses. Se você me perguntar hoje se não iria, não aconselho ninguém a ir, nenhum brasileiro não vai jogar lá, porque os argentinos não gostam de brasileiro. Te falo no futebol, tá? Parte do futebol. Não gosta, irmão. Os argentinos não gostam de brasileiro lá jogando futebol. Você não sentiu a vontade de momento Não algum? me senti à vontade em momento algum. Eu tinha única amizade que não era amizade, batia papo assim, ficava brincando, né, com o lateral esquerdo do Paraguai, o Morel. Mas o que você recebeu Só ele. de comportamento que você tem essa visão, sensação? Eu entrava no vestiário, sentava no meu lugar lá e ficava, pô. Eu subia pra treinar, descia pra treinar, trocava de roupa, tomava banho e ia pra minha família, que eu tive que levar minha família pra lá, que senão eu não ia aguentar. Ninguém queria papo contigo? Não era nada, não tava nem aí, pô. Aqui no Brasil, pô, as pessoas vêm de outro país, não te falo só da Argentina, você abre a porta da tua casa. Bota Tá, a pessoa, e durante o jogo, bota... assim, vocês não tinham uma Nada, química, não que tinham um química, entrosamento, nada? Que entrosamento com quem? Tinha uma química de dinamite. Química de... isso, joga cara? uma bomba nesse brasileiro, manda ele de volta. Pô. É O que mesmo, ele é? tá fazendo aqui? Quem que contratou ele? Pô, é assim que os caras te olhavam? Pô, isso é loucura. Isso é loucura. Você Não sofreu racismo lá? Não, isso não. Isso eu deixo bem claro. Isso nada. Racismo, nada. Mas era Zero. preconceito, xenofobia? Não tipo... não te deram abertura mesmo, nada? Não, nada. Não tô nem aí. Tipo, pô, veio pra cá pra quê? Pra tomar o espaço da gente, pô? Que isso? Não tô mentindo não, verdade. Sensação que eu tive, o que eu vi lá, o que eu senti. Portanto, quem tá lá jogando de... Qual brasileiro tá lá? Primeiro que eles nem contratam brasileiro. Não, eu falei aqui, é um movimento dificílimo, né? A gente vê até hoje. Sim. Eles não Brasileiro contratam. jogando na não Argentina. contratam, não vem aqui buscar, não faz nada. Nada. E a gente faz um movimento completamente diferente. Completamente Quem não jogou na diferente. Boca também foi o E Yarley. eu vou ser Yarley. sincero pra você. O Yarley, depois baiano, de pelo Paysandu, fazer gol no Boca. Né? Isso Sim. aí. Eu acho que foi o melhor brasileiro que Sim, teve eu queria passagem lá ter na- essa curiosidade. Você chegou a procurar saber como é que foi lá o comportamento? Mas ele pegou um momento muito bom, né? Ah. Pô, ele pegou o Boca... Pô, na fase excepcional, pô. Clube estruturado, tudo bonitinho. Era só ele chegar lá, ele já estava no momento bom dele também. Só Esse ano que você chegar teve lá, o Boca não ganhou nada. Horrível, já tá nada. Ganhou nada, pô. Eu só tenho uma coisa lá de bom que eu vou falar pra você. Uma. Que é jogar o Super Clássico. E eu joguei na La Bombonera, ganhei de 2-0, é coisa linda. Aí é foda. Isso aí é espetacular. É diferente sim. La Bombonera mesmo? Muito. Jogar esquece. a favor de... Esquece, ter a La esquece, Bombonera a esquece. favor é Não, diferente. você jogou em Esquece. Maracanã pelo Sim, Flamengo, sim, por sim, exemplo, né? joguei com Não tem comparação. 140 mil lá no Flamengo. Flamengo e Grêmio, a final da Copa do Brasil, 97. 97. Tinha uns 140 mil pessoas, porque naquela época lá a contagem não era sim, certa. Pra ver o título Mas do a Grêmio. Bombonera é diferente. Pra ver o título do Grêmio, Luiz. La Bombonera Bombonera é diferente. Para. É o E estádio, lá- na tua opinião, que você jogou mais místico mesmo, mais diferente em termos de atmosfera? Sim. Não, no clássico, né, em si. Porque lá para o país, né? Não para o estado. Aqui os clássicos aqui. Você acha que Boca e River é mais que Fla-Flu, que Grenal, que Corinthians e Palmeiras? Não vou te falar que seja mais. Não vou te falar que eu seja mais. Também não vou. Pô, Argentina, pô. River, Boca mais do que Flamengo e Vasco, não. Não é mais, mas é uma situação diferente, gostosa, assim. Porque para o país todo, pô. As emissoras lá de televisão, elas tudo é voltada para esse jogo Você aí. se sente realmente no centro das Vira um centro das acontecimento, atenções. né? Um acontecimento Sim, do todo país. dia. Todo dia. Todas as televisões lá transmitiam, era metade do Boca, metade do River, levavam um jogador. Os caras foram lá na minha casa. Eu sentado assim na varanda, assim, ó, era eu do Boca e um outro jogador do River. E aí a gente dava entrevista falando do jogo. O jogo só ia ser no fim de semana. Todo dia? Impressionante. Todo dia. Para o país. Para. E no 3 dia do meses jogo, só. Como é que foi pra depois de 3 meses chegar à conclusão de que não ia Não, rolar? eu não. Minha esposa já não estava aguentando, eu também não.
Não tava nada. Chegou uma hora que eu fiz uma reunião com ela Cansou em de casa. tomar Pô, carne boa. Eu morava do lado, eu morava em Porto Madeiro, morava do lado isso? daquele restaurante ali. Que isso? Era bom demais. Vinho ali. bom. Dom tudo Julio, bom. foi Era muita bom quando eu vez tava em casa com a minha Julio, família. Dom Era Julio. bom quando eu tava em casa com a minha família. Saía pra comer com eles. Aí era bom, mas agora... Campeonato argentino, não é bacana? Não. Porque eles estão ficando cada vez mais pra trás, né? O futebol brasileiro tá muito cada forte. vez mais... E como é que foi pra vir embora? Não, eu falei com ela, eu fiz uma reunião com ela, já não tava aguentando mais. E eu tava mal lá, na verdade, né, de cabeça, assim. Porque eu tinha minhas coisas todas aqui no Brasil e lá eu não tinha nada lá. Eu ia pro treino de táxi, aqui eu tinha meu carro tava na garagem parado, tinha minha casa. E aí eu fiz uma reunião com ela, eu falei, olha só, pra mim já deu. Eu vou abrir mão de tudo e vamos embora. Eu tinha contrato de 8 meses com renovação automática. E aí eu chamei o advogado, expliquei a situação para ele e ele falou assim, vamos fazer uma reunião com eles, vamos ver o que eles vão falar. Aí no primeiro dia eles, não, calma, vamos pensar, vamos ver o que a gente vai fazer. E já no segundo dia, terceiro, eu falei, cara, deixa eu ir embora, não quero mais, pô. Não tenho mais vontade de vir aqui treinar. E me dá minha liberação, deixa eu ir embora, pô. Eu abro mão das coisas que eu tenho aqui, pô. Só quero me livrar disso. Só quero ir embora. E quando você saiu, teve festa no vestiário, então. Imagino, com certeza, com brasileiro, certeza. não sei o que. Brasileiro. Vem cá, deixa eu voltar aqui em 2008. Voltar em 2008. Thiago Neves já te pagou? Pagou. É mesmo? Pagou. Pagou tudo? Tudo. Depois de muita pressão. É mesmo? Quanto tempo aquilo depois? É muito malandro. O Thiago Neves é uma figura. Quanto tempo depois? Depois de uns 2 meses, 3 meses. Ainda em 2008? Sim, eu tive que fazer muita pressão e na imprensa. Depois que saiu na imprensa, ele me pagou. É mesmo? No porque eu vestiário fui também brincar- botou pressão nele? Sim, porque eu fui brincar na imprensa, né? Falei que ele estava me devendo e tal, que tinha acontecido, aí com certeza ele Só viu a para matéria. contextualizar. 2008... Pegar a nova geração e tem que Isso, contextualizar. para os novinhos, né? Luiz Alberto jogava no Fluminense, Thiago Neves também. E aí o Thiago Neves, né? Meu irmão tinha uma oficina, Isso, né? E aí isso. eu participava lá da oficina também. Isso, E oficina aí, de carro. de isso. carro. Aí o Thiago tinha um carro de uma marca legal, uma marca Pode boa. falar, ele Ele sem tinha uma problema. BMW. Sim. E aí ele foi na concessionária e o cara meteu a faca nele, né? Que realmente essas coisas é caro. Ele bateu com o Ele carro, bateu foi com o isso? carro, Bateu com deu o carro. um amassado bonito assim, Isso. um prejuízozinho grande. Sim. E aí ele Ainda mais veio... onde se era no Fusquinha. É isso aí. Numa BM, vai. Aí ele veio até a mim, que ele sabia que eu tinha essa oficina, Pô, que a oficina Luiz, era grande, legal. Ele então. falou, pô, tem como você me ajudar? E quando eu olhei o carro, eu já sabia que eu podia ajudar ele, né? Peguei, tirei a foto, mandei pro meu irmão e tal. Ele falou, naquela época tava surgindo logo o telefone, iPhone, que podia mandar foto. Sim. Aí mandei pra ele, não, claro, pô, traz o carro aqui e tal. Eu falei, pô, então leva o carro pra aí, você faz o orçamento, você me passa e tal. Aí meu irmão foi lá, fez o orçamento, tudo bonitinho, as peças tudo original. Eu falei pro Thiago, ó, tem isso. Aí deu isso aqui, ele olhou, ele falou, não, mentira. Eu falei, pô. Ele falou, caraca, manda teu irmão fazer logo então, pô. Caraca, que cara sem vergonha da agência e tal, pô, menos da metade do preço. Eu falei, fazendo lá, a gente cobre isso aqui, com mão de obra é isso daí. Você vai fazer? Não, pode mandar fazer, que não sei o que lá, depois eu te pago e tal. Fizemos o carro do Thiago, entreguei pra ele tudo bonitinho, tudo perfeitinho. Primeiro dia nada, segundo dia nada, passou uma semana nada, ele me olhava, ele ficava rindo. E nada, não falava nada. E meu irmão, caraca, tem que pagar essa nota. Caraca, tem que mandar o dinheiro pro cara lá da peça que a gente pegou, que não sei o que. Ela falava, pô, Thiago, paga logo isso. Não, Luizão, olha só, próximo pagamento eu te dou. Ixi. O menino se pagava e ele nada, só enrolando 3 meses. Eu falei, caraca, que E eu vou aí fazer com esse cara? tu não fechou com ele dentro do vestiário, não, cara? Não, vou fazer isso, não era nem... Meu perfil não era nem esse. E aí todo mundo brincava lá, né? Todo mundo sabia
Caraca, irmão. Você carioca, Thiago Neves vem lá de que vai te dar uma volta aqui no Rio. Pô, qual foi o valor e tal? Eu falei, pô, X. Falou, já era, o Thiago não vai te pagar não, pô. E se ele te pagar com cheque, o cheque vai estar sem fundo. Eu falei, cara, para com isso, cara. Eu falei, pô, o Thiago vai me pagar. O Fabinho Soldado, então. Nossa, eu ficava no quarto com ele. Sim. Eu falava, caraca, tu tomou volta do Thiago, cara. Eu falei, não, pô, ele vai me pagar, ele vai me pagar. Eu falei, beleza, então. Aí, eu não sei qual cara da imprensa foi. Quem da imprensa foi? Eu na coletiva. E ele me pergunta, fala, cara, tô sabendo que o Thiago Neves botou o carro na oficina do teu irmão, não te pagou ainda não. Já te pagou? Aí eu falei, agora é a hora. Eu vou falar, ó, o Thiago Neves não me pagou ainda não. Tá me devendo. Fiz o carro dele, ajeitei tudo bonitinho e não me pagou ainda não. Dia seguinte, para da imprensa, Thiago Neves, dá calote, Luiz Alberto. E ele, pô, Luizão, precisa disso aqui, Luizão. Precisa fazer isso aqui, Luizão. Eu falei, pô, cara, vê se você me paga agora, né? Pô, quer me pagar, a pressão, né, aí. E aí? A pressão, não, ele me pagou depois. Meteu um cheque? Não. Fez a transferência lá pro meu irmão. Eu falei, não vem com esse cheque seu, não. Faz a transferência lá pro meu irmão direto Ainda pra bem ele. que na época não tinha criptomoeda. Não, É verdade. Mas, ó, cara, é um cara, nossa, 10, com um coração, porra, gigantesco e muito bom jogador. Mais difícil de pagar, né? Não, ali eu não sei nem o que ele quis fazer ali, mas eu sabia que uma hora eu ia receber, que ele não ia me dar uma volta ali. Com certeza ele não ia fazer aquilo ali. Mas assim, a história ficou muito legal. Acho que foi um momento assim, pô, nossa, bacana. Aquele grupo ali de 2008, eu tenho muita saudade daquele grupo ali. Qual é o grupo que você tem mais saudade? Esse aí, pô, É esse? 2008, foi um dos melhores grupos que eu joguei. Você então que tu ele fosse deve falar o grupo do Boca. Não. Então tu deve lamentar muito foi- não ter batido o campeão da Ixi, Libertadores, né, cara? Muito. E assim, a gente é uma coisa tão... Foi uma coisa tão forte que a gente é amigo até hoje. Não só a gente, mas as esposas, pô. É mesmo, né? Pô. As esposas, elas se falam ainda. Caramba! Elas se falam. Desde gente. 2008? Desde 2008, pô. Desde 2008. A esposa do Thiago Silva com a minha mulher, elas são, nossa, muito amigas. Se Thiago falam Silva é todo monstro dia. mesmo? Pra mim, sim. Pra mim, indiscutível. Aprendeu muito com ele? Sim, muito. Vai dar treinador, Thiago Silva? Tem um perfil muito bom, né? É um cara... tem uma leitura de jogo muito bacana. Lê bem o jogo. Ele vem estudando, vem se aperfeiçoando, vem vendo, analisando as coisas que estão acontecendo hoje, como é que está o futebol. Eu acho que isso daí é importantíssimo hoje. Se você quer ser um treinador, você quer virar um treinador, você tem que... Você nunca se animou Você pra tem isso. que se aperfeiçoar. Não porque eu acho... Caraca, é muita pressão, pô. É muita pressão. Eu acho que o treinador sofre muito. Sofre porque... Já muitos sofre, tiveram que- já sofre a pressão como jogador. Alguns têm histórico Aí encerra né, a carreira, vai continuar a pressão pô, como técnico. E é pior do que ser jogador de futebol. Porque É a genia do futebol brasileiro. Na uma dúvida, res- joga a pedra na genia. Ganhou, uma sabe tudo, perdeu, não responsabilidade, sabe nada. é uma pressão muito grande. Ainda sendo treinador de um clube grande de ponta, esquece. A pressão é muito grande. A gente Qual vê foi poucos E teve- jogadores brasileiros se interessando, né, em mas se aprofundar na carreira de técnico. Não vê tantos assim. A escola brasileira de jogador não é uma escola que desperta tanto interesse de treinador. Mas eu acho que essa questão é mais de incentivo, né? Eu acho que isso é mais de incentivo. Falando em treinador, qual foi o melhor que você teve? Melhor de visão de jogo, de entender o jogo ou Não, no contexto geral? Faz Tudo, o pacote. Tudo, pacote? Não, faz assim. Fulano era bom nisso, Beltrano era bom naquilo, Ciclano era bom nisso aqui. Monta Vamos aí lá. o técnico perfeito. Vamos lá, eu tive um cara que eu gosto, que ajuda muito o grupo, que o grupo corre por ele e vai fazer o melhor. Tanto quem joga e quem não joga. Ele sabe como mexer com o Renato. O Renato é o mestre disso daí. Para mim, ele é o melhor para isso aí.
além disso, tudo que eu falei, e ter... Não tô falando que o Renato não tenha, tá? Porque ele também tem isso, ele tem profissionais que faz isso aí com ele, junto com ele. Eu hoje tenho... Eu gostei muito dele, do Paulo Autuori. O Paulo Autuori me ajudou muito e é um cara também que entende e sabe muito. Infelizmente, hoje ele não está como treinador, ele está numa outra função. Tem o Mancini, que as pessoas também não dão muita credibilidade. Ele também teve poucas oportunidades em clubes grandes, mas é um cara que entende muito de futebol, tem uma visão gigantesca. Eu tô te falando desses treinadores porque eu trabalhei com eles e eu tive momentos bons com eles, tá? Com o Mancini eu tive momentos bons no Atlético Paranaense, onde ele fez coisas ali num time que não tinha tanto talento, tanta coisa para oferecer. E ele soube muito bem lidar com essa situação, montou um time certinho, botou ali quem estava no momento certo, ele fez a coisa certinha. O Paulo Autuori também é a mesma coisa. E o Renato foi isso aí também. É o mesmo. Tudo encaixou ali. Tudo bonitinho. Eu acho que esses três. São os três aí, que você. são os três que eu te falo. O teu Frankenstein tem eu partes boto, desses três jogadores. eu boto esse aí. E o Carlinho tá no meu coração porque é um cara que me ajudou muito também. Eu vou botar o Carlinho, Deus também tenha. Mas assim, é um cara que sabia trabalhar a prata da casa, o Carlinho. O Carlinho sabia lapidar esses jogadores. Entrar na mente desses jogadores, saber... Esses jogadores tinham que saber a importância pra levar pra cima. De vestir a camisa do Flamengo e te levava lá pra cima. E ele na falava, dúvida, chama o Carlinhos que ele conquista título, né? Conquista título, isso aí. Dois brasileiros, né? Isso aí. Ligava lá pro La Mama, tava lá jogando... tranquilo, Isso chama o Carlinhos que a gente tá precisando dele. Isso aí. Ele ia lá, fora o monstro que foi como jogador. Eu acho que esses caras aí, esses 4 aí, eu acho que foram importantes assim na minha carreira. Encerra... Vai pra listinha? Encerra com ele aí, com a tua listinha aí. Então vamos pra listinha. Quero ver. Sem titubear. Sem titubear. E sem ficar em cima do muro. Não, eu não fico... Não de amizade, você, deixa a amizade você é zagueiro raiz, cara. Vocês estão fazendo já depressão? Você é zagueiro raiz, cara. Pelo amor de Deus. Espera aí. Tá. Então vamos lá, hein? A parada Pra encerrar. Quem jogou mais, tá? É um ou outro. Quem jogou mais. Tá bom. Tá? Juan ou Júnior Baiano? Caramba. Isso aí... rapaz, isso daí é... Já vai começar? Já, pô. A pipocar? Caramba, logo a primeira. Já, pô. Tu imagina o resto. Caraca, meu irmão. Juan, Júnior Baiano? Sim. Juan ou Júnior Baiano. Caraca, pior que tem que decidir, tem que escolher. Não tem. pode ser os dois, não? Não, é rei da mesa. Rei da mesa. Vamos lá. Tá bom, eu vou... Começou comigo, né, pô? Juntos, jovens, quase a mesma idade, eu vou de Juan. Sabia. Juan ou Roque Júnior? Juan. Juan ou Thiago Silva? Aí já muda. Muda. Monstro. Muda. Thiago, sim. Thiago jogou mais, na minha opinião, sim. Thiago Silva ou Lúcio? Thiago, Silva ou Edmilson? Thiago, sem dúvida. Thiago Silva ou Éder Militão? Thiago, Silva ou Aldair? caramba. Assim, ó, eu vou botar o Thiago, porque o Thiago, ele teve uma carreira... Ele tem aí, né? Tá tendo, está jogando ainda. Ele tem uma carreira brilhante, cara. O Thiago jogou em muitos clubes grandes na Europa, fez muitas coisas boas, jogou, sei lá, 4 ou 5 Copa do Mundo. Não tem o que discutir. Eu vou botar o Thiago, não tem. O Thiago. Mas só o Aldair, esquece, irmão. Eu acho que pra mim é Thiago e Aldair, pô. Brasil? Da história? Thiago e Aldair. Thiago Silva ou... Aí já facilitou. Então, Alex Silva. Não, Thiago não tem. Então, Thiago Silva ou Marquinhos? Sim. Thiago, sem dúvida. Thiago... Não tem. Já pode cortar, não tem nenhum que vai ganhar do Thiago. Então vai no último. E no penúltimo e no último. Thiago Silva ou Gamarra? Thiago, pô. Thiago Silva ou Gustavo Gomes? Thiago. Então fechamos em Thiago. Tem jeito. Ganhou o Thiago. Ganhou. Cara, você tem... Olha só.
E as ele nem tem pessoas dívida têm que... contigo, hein? Não Quem tô tem falando... quem tinha era o Neves, não o Silva, né? Não, tô te falando assim, as pessoas já depois com certeza vai ver essa entrevista, mas eu não tô falando porque o cara é meu amigo não, cara, só a gente pensar um pouco, raciocinar. Thiago, olha a história que o cara tem no futebol, olha o que o cara fez no futebol. Não vamos botar as coisas que as pessoas gostam de falar e gostam de ver. As coisas negativas, que coisa negativa é pouca, pô. Que, vai falar, mas Copa do Mundo de não sei o que, aconteceu isso. Pô, meu irmão, o cara não vai manchar a carreira dele por essa situação. Mas que não ele é fez no título que futebol. carimba a carreira, né? A trajetória de um jogador. Título, é o momento que você vive, é o que você faz no clube onde você passou. Caraca, pega a história do Thiago. Qual zagueiro jogou 5 Copas do Mundo? Não tem. Não. É normal isso? Um país como é o nosso, do futebol, a quantidade de jogador que tem, por que o cara foi em 5 Copas do Mundo? Isso é à toa? As pessoas não entendem isso. Mas na Copa de... O cara foi porque o cara tava no momento dele, 5 anos. Bota aí. 5 anos. Mais de 5 Copas são 20 anos. 5 Copas, 20 anos. 20 anos. 20 anos. Cara, será que as pessoas não veem isso, não analisam isso? O cara tá jogando com 39 anos, 40 anos. Tá jogando num nível altíssimo. Altíssimo. E outra, eu vou falar uma coisa pra você. Cara, esquece esse negócio, de que você jogou com ele, você esquece que você é amigo dele. A questão não é essa. Te digo, hoje, vamos botar aí alguns meses atrás, logo no início das eliminatórias. Do ciclo. Se os caras tivessem peito, coragem, não tivesse essa visão de que tá velho, de que tá... Ele já tava lá no Chelsea, ele já tava jogando em alto nível, continua... Chega ali, seleção, Thiago, olha só, não conto com você pra Copa do Mundo não, mas você me ajuda nas eliminatórias? Cara, isso não é feio não, pô. Era o melhor que a gente tinha. Beleza, em tal jogo eu não vou te usar não vou te botar pra jogar não, vou botar fulano, mas eu quero que você continue aqui no meu grupo. Que você faça parte desse grupo, que você ajude esses zagueiros aqui, os que a gente tem a posicionar, que você oriente eles. Cara, não custa nada, pô. Se você for pegar aí as grandes seleções europeias, lá, você tem jogadores acima da idade, jogadores que dão conta do recado, gente. Sim. E o Thiago tava dando conta do recado, não custa nada. De levar o Thiago e botar o Thiago ali para fazer parte do grupo. Isso é uma visão que eu tenho. O Thiago joga demais, cara. Joga demais, pô. Bacana. Deu, né, cara? Vai ter parte 2, hein? Se prepara. Opa! Curtiu? Opa, caraca, muito legal. Beleza. Luiz, obrigado demais, cara, Valeu pela presença mesmo. aqui. Valeu mesmo. Boa sorte pra você, boa sorte pro filhão. Tá? Quem sabe a gente, mais à frente, né? Daqui a algum tempo a gente não traz o Felipe Gabriel aqui para bater um papo com ele, enfim, para ele falar também da perspectiva dele no futebol, dos aprendizados, né, que ele está tendo com você, como pai dele. E mais uma vez, cara, brigadão por ter aceito aqui, né, o nosso convite e estar aqui com a gente no Conta e Manda. Valeu. Eu que agradeço participar desse bate-papo aí muito legal, descontraído. Passou até rápido. Eu olhei ali. Mais de 1h30 Mais já. de 1h30. Beleza. Maravilha. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Luiz. Valeu. E aí, curtiu esse bate-papo aqui com o Luiz Alberto no Conta e Manda? Então faz o seguinte, compartilha, manda pra galera que você tá sempre junto. A galera da noite. Inscreva-se A no galera nosso da noite. canal. A galera da noite. A galera da noite. Né? Se você não é jogador de futebol, se você não precisa do corpo, do físico, né, mas curte uma noite, manda pra galera da noite, né, pra você curtir bacana pra caramba aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações, tá? Pra seguir a gente aqui. E em breve, mais um grande convidado com a gente, no Conta e Manda.